Antes de entrar na próxima espécie de uso capião, eu quero deixar um aviso que eu me esqueci na primeira parte, que é se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail, podem mandar pelo T-Web, pode mandar direto na plataforma virtual da Unifenas, pelo sistema de mensagens, que eu estarei à disposição para respondê-las, tá? Então a próxima espécie de uso capião é o que a gente chama de uso capião do cônjuge residente. Muitos doutrinadores dão diversos nomes para essa espécie de uso capião, porque a lei não traz, o Código Civil não traz uma espécie, um nome específico. Então tem uns que nomeiam como uso capião partilha e outros nomes. Eu prefiro o uso capião do cônjuge ou do companheiro residente. Então o que diz a lei? Artigo 1240-A. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Nós temos uma inovação trazida, não muito recente já, de inserção deste dispositivo legal. O que é isto? Marido e mulher, cônjuge durante o casamento ou conviventes durante a união estável, companheiros, adquirem um imóvel de até 250 metros quadrados. Então aqui nós mantemos o requisito de espaço, de área possuída, do mesmo tamanho da uso capião especial urbano. Então marido e mulher compram um imóvel durante o casamento e eles estão casados no regime legal, por exemplo, que é o regime da comunhão parcial de bens, que vocês já sabem que nessa hipótese 50% da casa pertencerá a cada um dos cônjuges. Então uma casa de 250 metros quadrados foi adquirida por marido e mulher. Então eles já são donos do imóvel. Então a primeira diferença aqui é que nas outras usucapiães, a posse vai fazer com que a pessoa não seja dona, seja proprietária de um imóvel que não lhe pertence. Aqui o imóvel já pertence aos cônjuges, só que na proporção de 50% para cada um. Acontece que o marido abandonou a mulher, fugiu com outra pessoa e foi morar em outra localidade. Neste caso, se passarem 2 anos e a cônjuge, a mulher, morar sozinha no imóvel, ela poderá usucapir a parte do marido. Então, passados 2 anos, sem que a posse seja questionada, ela se tornará dona do 100% da casa, porque 50% ela já é dona. Então, ela vai tomar posse exclusiva de todo o imóvel e aí então ela se tornará dona dos 50% do cônjuge que abandonou o lar, que saiu da casa. Então, esta posse tem que ser exclusiva e ela tem que preencher os requisitos de mansa, pacífica e contínua. Mas aí eu pergunto a vocês, qual que é a ação que retira a pacificidade, ou seja, retira a mansidão, questiona judicialmente a posse exclusiva do cônjuge ou do companheiro residente? Porque anteriormente a gente já viu que o que tira a mansidão de uma posse é uma ação de reintegração de posse, uma ação de reivindicatória. Neste caso específico, não são essas ações que vão retirar a mansidão da posse do cônjuge residente. A ação específica que retira o requisito da mansidão é a ação de partilha, porque o cônjuge ou companheiro que tem que dividir um bem comum, ele precisa se valer da ação de partilha para dividir o imóvel que lhe pertence. Acontece que também, para que não haja uma forma até mesmo indevida de receber propriedades, a lei traz um requisito também diferenciado, que uso capião só pode ser reconhecida uma única vez e a pessoa não pode ser dona de outro imóvel rural ou urbano, porque senão, por exemplo, vamos supor que um marido e mulher se casam, compram uma casa e a mulher torna a vida do marido muito difícil e o marido abandona o lar. Aí ela tem a uso capião deste imóvel. Aí passa mais um período, ela vive em união estável com outra pessoa, torna a vida da pessoa insuportável, a pessoa abandona o lar e ela torna dona também da propriedade do novo companheiro. Então, para que isso não ocorra, o legislador prevê que esta espécie de uso capião só pode ser reconhecida uma única vez.
Nós temos outra nomenclatura de uso capião que chama uso capião extrajudicial. Na bem da realidade, essa uso capião não é uma forma de uso capir o imóvel, mas um procedimento para que haja o reconhecimento da uso capião. Isso foi uma inovação trazida no Código de Processo Civil de 2016, que fala o seguinte: artigo 1071 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiento, a requerimento do interessado representado por advogado. Nós não temos uma espécie de uso capião. Daqui a pouco, no próximo vídeo, nós veremos o procedimento que a pessoa judicial, que a pessoa tem para ter a uso capião reconhecida em seu favor. Mas às vezes a pessoa pode fazer isso diretamente no cartório de registro de imóveis. Então ela preencheu todos os requisitos e aí então ela comparece ao cartório de registro de imóveis da situação do imóvel. O que é isso? Se o imóvel está localizado aqui em Alfenas, o registro vai ser aqui em Alfenas. Se estiver em Areado, vai ser em Areado. E aí então ela vai fazer o pedido de reconhecimento extrajudicial. Se vocês forem olhar no Código de Processo Civil, nós precisaremos de uma série de requisitos, especialmente a consensualidade. Então, se um confrontante se insurgir ou se o proprietário questionar essa uso capião, ela não poderá ser reconhecida extrajudicialmente. Aí, então, a pessoa terá que entrar em juízo para ver a uso capião reconhecida em seu favor. Então, na bem da realidade, isso não é uma espécie de uso capião, mas apenas um procedimento que a pessoa tem extrajudicialmente para tentar agilizar, porque os procedimentos extrajudiciais tendem a ser mais rápidos, mais céleres. Então, o Código de Processo Civil tentou também trazer um instrumento para desafogar o Poder Judiciário.